Se eu perguntasse para você quais são os 10 mandamentos, você saberia dizê-los de cor? Qual é a importância dos 10 mandamentos? Já ouviu falar? 10 mandamentos é um termo que a gente usa para dizer de questões importantíssimas. Se são 10 mandamentos da palavra de Deus, parece ser importante. Já refletiu sobre isso? Vamos conversar um pouco sobre essa questão no vídeo de hoje. Olá, irmãos, graça e paz. Aqui é o pastor Alan Rocha, da Promessa Vila Medeiros, e você está no programa Oficina da Palavra, que é esse espaço de reflexão bíblica, um estudo cristão, em que a gente tem sempre a oportunidade de sermos confrontados pela palavra, corrigidos por ela, ensinados, e por isso a gente chama esse programa de Oficina da Palavra. Você é muito bem-vindo aqui conosco. Quero que, se você tem gostado do nosso conteúdo, a gente pede que você compartilhe, dê o seu joinha, que é sempre muito importante. Envie esse link, né, desse vídeo para os seus amigos, nos grupos do seu WhatsApp, que é sempre importante. O nosso trabalho aqui vai sendo sempre considerado relevante aí pelo YouTube. Eu vou pedir para você também que você deixe sempre seu comentário aqui embaixo. Você gostou, concorda, deixa o seu comentário, deixa a sua pergunta, e isso tem feito com que a gente faça outros vídeos, encontre outros temas. O tema que eu quero falar hoje com vocês é sobre os 10 mandamentos, sobre a importância, sobre a sua vigência. Como nós fazemos aqui, sempre eu começo com um texto bíblico. Eu quero ler o texto aqui de Êxodo, capítulo 20, os primeiros versículos, onde diz assim: E Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que tirou do Egito, da terra da servidão. Outro texto que eu quero ler com vocês aqui é o texto de Êxodo, capítulo 31 e o versículo 18, onde a palavra de Deus nos diz assim: E quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhes as 2 tábuas da aliança, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Esses 2 textos que nós acabamos de ler, eles mostram para a gente a importância dos 10 mandamentos. Há poucos dias eu estava numa classe de estudos bíblicos e eu perguntei para as pessoas que estavam ali se elas entendiam que os 10 mandamentos eram importantes. E perguntei qual era a importância, o que elas pensavam a respeito, e vieram várias respostas interessantes assim, de que os 10 mandamentos estão vigentes, que devem ser respeitados, que devem ser observados. Daí eu fiz 2 perguntas seguintes a essa, que as pessoas não tiveram muitas respostas. A primeira foi o seguinte: onde está escrito os 10 mandamentos? Você sabe responder? Em que lugar da Bíblia está escrito os 10 mandamentos? E aí, no momento ali, as pessoas não souberam responder, chutaram. Alguns disseram, deve estar no Novo Testamento, né? E citaram, está em Gênesis, né? No início da Bíblia. E um lá acertou, mas a maioria não sabia onde estavam os 10 mandamentos. A seguinte pergunta que eu fiz, a próxima pergunta foi o seguinte: quais são os 10 mandamentos? Cite numa sequência, conversamos sobre isso, e também foi outra pergunta difícil de responder ali com aquele grupo de estudo. Então eu vou ajudar você nisso hoje. Primeiro, onde está escrito os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos, eles estão escritos ali no livro de Êxodo capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 17. Nós encontramos os 10 mandamentos ali. Esses 10 mandamentos, eles são repetidos também ali em Deuteronômio, no capítulo 5, Deuteronômio capítulo 5, a partir do versículo 4 até o versículo 21, nós vemos ali também a descrição dos 10 mandamentos.
Eu quero conversar com você sobre isso, para a gente entender qual o lugar dos 10 mandamentos na vida cristã, se eles ainda têm valor, se ainda têm significado para esse tempo. Primeiro, a gente sabe, evidentemente, quando cita esse termo, os 10 mandamentos, até culturalmente a gente reconhece que isso indica algo importantíssimo, né? Às vezes a gente vai numa empresa e a gente vê algum papel, né, numa parede dizendo os 10 mandamentos dessa empresa, né? Esses dias eu fui numa cozinha de uma igreja e olhei lá, estava escrito os 10 mandamentos da cozinha, né? E aí estava escrito assim, se acender, apague, né? Se abrir, fecha, se sujou, limpa. E assim, tinha 10 regrinhas para as pessoas que usavam aquela cozinha, né? Outras vezes eu fui numa empresa, lá tinha os 10 mandamentos dessa empresa. E, geralmente a gente usa esse termo, né? Até eu estava tentando lembrar aqui de uma palestra que eu fui, que lá dizia os 10 mandamentos do empreendedorismo. E então, quando a gente usa essa ideia dos 10 mandamentos, a gente está dizendo, olha, essas são as coisas mais importantes, mais necessárias, são questões importantes a serem ditas. Eu creio que os 10 mandamentos eles são vigentes, eles são importantes e que a gente deve prestar atenção neles. Mas antes de falar sobre os 10 mandamentos, eu vou correr aqui para poder falar tudo aquilo que eu preparei para falar. A gente poderia tentar distinguir os 10 mandamentos, os demais mandamentos ou leis do Antigo Testamento, usando uma regra de hermenêutica para interpretar o Antigo Testamento ou interpretar as leis da Bíblia. E essa regra foi usada pelo apóstolo Paulo, foi usada pelos aqueles que trataram da interpretação das leis do Antigo Testamento no Novo Testamento, mas foi especialmente utilizada pelos reformadores, Lutero e todos os demais reformadores, quando se referia à lei. Eles diziam o seguinte, que a maneira certa de interpretar o Antigo Testamento e saber aquilo que é vigente para nós hoje é você compreender que parte do Antigo Testamento trata-se daquilo que a gente chama de lei moral. Outra parte trata-se daquilo que é chamado de lei cerimonial ou de ritos, ou leis do culto, né? Essa segunda categoria. E, por fim, as leis civis, né? Que essas são as 3 principais categorias de leis do Antigo Testamento. Existem outras categorias, sim, mas essas 3 são as mais que mais ressaltam, que são mais importantes. O que é a lei civil? A lei civil era aquelas regras ditas por Moisés e pelos reis do Antigo Testamento, e que se tratava das regras da nação de Israel, que ia gerir, que ia organizar tanto Judá ou Israel, ou o povo quando ele era único na época de Davi e Salomão. Então existia as leis civis, né, desde Moisés, de regras para a nação de Israel. Então a gente entende que as leis civis descritas no Antigo Testamento, elas tiveram vigências até Israel existir, ou Israel bíblico. Quando Israel deixou de existir e quando na nova aliança Deus traz uma proposta nova, uma aliança nova, em que Israel deixa de ser o centro do processo, né? E passa a ser agora a igreja. Dessa forma, as leis civis elas servem para a gente como princípio para reger a nação, mas elas não precisam mais ser observadas literalmente, como está descrito ali no Antigo Testamento, uma vez que a nação de Israel não existindo, essas regras não se aplicam mais ao povo da nova aliança. A segunda categoria que eu falei aqui é a lei cerimonial, que são as leis dos cultos, as festas judaicas, de como reger o culto, ou as regras do tabernáculo, ou as regras dos sacrifícios. Nós entendemos que essa lei, que é a lei cerimonial, ou lei de ritos, ou lei de cultos, né? Podem ter esses termos, essas leis elas eram claramente sombras daquilo que se cumpriria
em Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário. Então, a lei cerimonial, vamos dizer assim, ela se cumpre como se fosse uma profecia, sombra do que iria acontecer no futuro. Então, a lei cerimonial, ela se cumpre no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ali na cruz, o Senhor Jesus cravou essa lei. Então, hoje nós não precisamos mais fazer nenhum sacrifício de animal, porque Jesus já ofereceu o mais perfeito e pleno sacrifício, morrendo de uma vez por todos nós, né? Ele morreu de uma vez por todas e assim nós estamos salvos nele, né? Então, o sacrifício de Jesus na cruz faz com que a lei cerimonial, ou lei de ritos, se torne obsoleta. Não que essa lei não tenha sentido, não tenha significado, mas ela, na verdade, ela serviu de profecia, como uma espécie de profecia, como uma sombra, como algo que apontava para Jesus, e uma vez que Jesus veio, nós não precisamos mais obedecer, ou seja, nós não precisamos mais obedecer à Páscoa judaica, porque a Páscoa judaica apontava para Jesus, e Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Nós não precisamos mais fazer os sacrifícios da lei cerimonial, porque Cristo já morreu por nós lá na cruz. Nós não precisamos mais cumprir as regras do tabernáculo, né, do templo, porque agora, através de Jesus, foi nos aberto um novo e vivo caminho e não tem mais a separação do santo dos santos, nós temos acesso a Deus. Enfim, todas as leis rituais cerimoniais foram cumpridas na cruz. Mas a primeira categoria de lei que eu falei no início, que é a lei moral, nós compreendemos que essa lei ela é vigente. A lei moral ela está em toda a Bíblia, né? Na verdade, ela é a essência da Bíblia, né? A lei moral ela é eterna e, em definição, a gente poderia dizer da seguinte forma, que a lei moral revela o caráter de Deus e a vontade dele para os seres humanos, e que a lei moral, em essência, está presente em toda a Bíblia. Ela está presente em toda a Bíblia. É exatamente por isso que lá no Salmo 1, verso 3, diz que é bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. E tá no versículo 3 diz, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. O sentido desta expressão é que a Bíblia toda é a lei de Deus, a palavra, a Bíblia é a lei do Senhor. E referindo-se exatamente ao aspecto moral que revela o caráter de Deus, a vontade de Deus para o ser humano. E nesse sentido, vou repetir, a lei moral, que é diferente da lei ritual, que é diferente da lei civil, como nós falamos aqui, a lei moral, ela é eterna e ela está presente em toda a Bíblia. Você quer aprender sobre a lei moral de Deus? Leia a Bíblia. Na Bíblia nós encontramos a lei moral do Senhor. Mas, como o nosso Deus ele é didático, ele condensou toda a lei moral, ele resumiu a lei moral em 10 palavras ou em 10 mandamentos. Então, embora a lei moral seja encontrada em toda a Bíblia, ela é encontrada de forma resumida nos 10 mandamentos. Qual é o conteúdo dos 10 mandamentos? Essa é uma questão importante. Vou relembrar o texto que eu li aqui inicialmente para vocês, que é o texto de Êxodo 31, verso 18. A gente poderia dizer o seguinte, que os 10 mandamentos, que é o resumo da lei moral, esses 10 mandamentos, essa lei foi escrita em 2 tábuas de pedra. E assim a gente já aprende algo sobre isso. Porque as outras leis, eu estou me referindo à lei civil e à lei ritual, né, a lei cerimonial, não foi escrita em tábuas de pedra, não foi escrito, mas foi escrito em um livro, né, ali escrito do punho de Moisés.
Mas os 10 mandamentos foram escritos em 2 tábuas de pedra e foram escritas pelo dedo de Deus. Olha o que está escrito em Êxodo 31:18. Quando Deus terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhes as 2 tábuas da aliança, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Então, essa escrita, os 10 mandamentos, é uma escrita especial, escrita em tábuas de pedra. Pedra, naquele contexto, tem uma simbologia de eternidade, de algo fixo, de algo firme, de algo constante. Representa essa firmeza de algo que não vai passar. A Bíblia diz que passará o céu e a terra, mas suas palavras não hão de passar. Quando se escreve em 2 tábuas de pedra, simboliza isso, é a ideia de eternidade. E quando é escrito com o dedo de Deus, com a mão de Deus, isso me faz pensar um aspecto importante. O que mais na Bíblia foi feito pela mão de Deus? E Deus pôs a mão para fazer? O ser humano. O ser humano lá em Gênesis, no capítulo 1, foi feito por Deus. Deus pegou o ser humano e moldou, formou com suas mãos. E agora, quando Deus estabelece as regras, estabelece ali a sua vontade para a humanidade, escreve em 10 mandamentos e escreve com o seu próprio dedo. Isso é interessante, né? Mas assim, o que eu queria chamar a sua atenção para o conteúdo dos 10 mandamentos é o seguinte, é que eles foram escritos em 2 tábuas de pedra. Por que 2? Você podia perguntar. Por que 2? Não podia ser em uma só? Não poderia ser em 3 tábuas? Por que Deus escreveu os 10 mandamentos em 2 tábuas? A razão é muito simples. Porque quando a gente vai estudar a palavra, a gente aprende isso. Porque uma das tábuas refere-se aos mandamentos referentes ao amor a Deus. E a segunda tábua refere-se aos mandamentos referindo-se ao amor ao próximo. Na primeira tábua vai ter os mandamentos que vão reger os relacionamentos, o nosso relacionamento com Deus, relacionamento entre o homem e Deus. E a segunda tábua, ela refere-se aos mandamentos que regem o relacionamento dos seres humanos com os outros seres humanos, entre si. Amor a Deus e amor ao próximo. Por isso, 2 tábuas de pedra. Não é interessante isso? Não é muito curioso esse fato que aparece na Bíblia? Existem 10 mandamentos, os 4 primeiros estão escritos na primeira tábua. E os 6 últimos, que referem ao relacionamento com o próximo, estão na segunda tábua. Jesus, quando explica os 10 mandamentos lá em Mateus, ele explica que os 10 mandamentos, na verdade, por conta dessas 2 tábuas, os 10 mandamentos podem ser resumidos em 2 mandamentos. Pega aí a sua Bíblia, Mateus 22, 37 até o 40, diz o seguinte, deixa eu pegar aqui para ler. Diz assim, eu vou ler o versículo 35 para dar o contexto aqui. Um deles, perito da lei, o pôs à prova com essa pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Essa pergunta é como se fosse uma pegadinha, que dependendo da linha dos rabinos daquela época, defendia que o grande mandamento era esse ou era aquele. E Jesus responde de uma forma bíblica profunda. Ele vai dizer, respondeu Jesus: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é semelhante a este: ame o seu próximo como a si mesmo. Versículo 40. Desses mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Olha que Jesus está dizendo, olha, quais são, ou qual é o grande mandamento? Ele vai dizer, na verdade, o grande mandamento, ele está em 2, pode ser colocado
em 2 mandamentos, ou em 2 aspectos. Primeiro, ama a Deus e, segundo, ama o próximo. É a junção disso. Não tem como você amar o próximo sem amar a Deus, não tem como você amar a Deus sem amar o próximo. E desses 2 mandamentos, eles são expandidos lá nos 10 mandamentos, que por sua vez se expande por toda a Bíblia. Então, vamos lá. Foi escrito em 2 tábuas de pedras. Essas 2 tábuas referem-se ao amor ao próximo, e o amor a Deus e o amor ao próximo. Jesus confirma isso dizendo que os 10 mandamentos eles podem ser resumidos em 2 mandamentos. O apóstolo Paulo, nessa explicação, vai dar um detalhe ainda maior. Ele vai dizer que os 10 mandamentos, que podem ser condensados, resumidos em 2, na verdade podem ser resumidos numa só palavra. E essa palavra é o amor, numa só palavra. E eu queria que você pegasse a sua Bíblia em Romanos capítulo 13, a partir do versículo 10, onde o apóstolo diz o seguinte, Romanos capítulo 13, isso, a partir do versículo 8, quando ele diz o seguinte, não devam nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei, pois estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento todos se resumem nesse preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. Você vê o que Paulo está falando aqui? Ele está explicando o que Jesus disse lá em Mateus 22. Ele diz, olha, quando nós vemos todos os mandamentos referente a esse aspecto, isso pode ser resumido a esse: ame o seu próximo como a si mesmo. E ele diz no versículo 10, o amor não pratica o mal contra o seu próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Então, didaticamente, a gente pode dizer que o conteúdo dos 10 mandamentos refere-se ao caráter, à vontade de Deus, e vai reger o nosso relacionamento com Ele, e vai reger o nosso relacionamento com os nossos semelhantes, com o nosso próximo. E que toda a lei de Deus pode ser resumida numa só palavra, que é o amor. Agora, você já leu os 10 mandamentos? Eu queria convidar você para essa leitura. Pega aí a sua Bíblia no texto de Êxodo, capítulo 20, e eu quero ler os 10 mandamentos aqui descritos nesse texto, que vão nos dizer o seguinte, a partir do versículo 3, ele vai dizer, primeiro mandamento, não terás outros deuses além de mim. Esse é o primeiro mandamento. Profundo esse mandamento, tem um significado muito grande, né? Vamos ao segundo mandamento. O segundo mandamento, ele está nos versículos 4 até o 6. Vai dizer o seguinte: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrará diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados dos pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que amam e guardam os meus mandamentos. Aqui está dizendo, não façam imagem de escultura. Esse é um mandamento muito claro, né, que diz para a gente, nós não podemos fazer de Deus um ídolo, nós não podemos fazer uma imagem, uma estátua, uma estatueta, nós não podemos fazer uma imagem para que diante daquela imagem a gente se prostre, porque aquela imagem ou aquele objeto pode nos tirar do foco da verdadeira adoração. Então, o segundo mandamento é, não farás para ti imagem de escultura, não fará para ti nenhum ídolo. Vamos ao terceiro mandamento. O terceiro mandamento está no versículo 7. E o versículo 7 diz assim: não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune
quem tomar o seu nome em vão. Esse mandamento aqui, ele é entendido de forma correta sobre o respeito ao nome de Deus, né? Lembrar que no contexto bíblico, nome tem a ver com identidade e história, né? Então, quando você tem um nome, você carrega nesse nome um legado, que é uma vida, uma obra, é uma identidade. Então, tomar o nome de Deus em vão é tomar em vão aquilo que Deus é, né? Não respeitar o que ele realmente é. Então, esse versículo, esse mandamento, nos fala sobre a importância da gente ter respeito por Deus, honrá-lo e reconhecê-lo e ter temor diante dele. É muito lindo esse mandamento porque ele fala sobre isso, né? Muitas vezes a gente entende esse mandamento sobre não falar o nome de Deus de qualquer forma, em qualquer frase, ou falar o nome de Deus de forma desrespeitosa. Isso é verdade. Às vezes a gente fala o nome de Deus sem pensar, a gente reclama citando o nome de Deus, ou a gente cita situações na vida e coloca o nome de Deus ali e não tem nada a ver com essa reverência que o texto propõe. Esse é um aspecto importante desse mandamento. Mas outro aspecto que às vezes a gente desconhece é a palavra que fala assim, não tomarás o nome de Deus. A palavra, essa expressão, ou não tomar o nome de Deus, no hebraico ele tem um sentido de levar, de carregar. Então, outro sentido aqui, um dos aspectos desse mandamento é dizer que nós que carregamos, que levamos em nossa vida o nome de cristão ou o nome de Deus, a gente tem que ter muito cuidado com essa responsabilidade, porque se nós levamos sobre nós carregamos sobre nós o nome de Deus e agimos de uma maneira que o nome de Deus é escarnecido, é blasfemado, isso é um peso muito sério. Nós somos um povo e leva o nome de Deus na nossa vida, a gente precisa ter esse cuidado ao levar o nome de Deus, né? Não falar o nome de Deus de qualquer forma, agir com Deus de forma respeitosa, mas na nossa vida a gente precisa entender que nós levamos o nome de Deus, levamos o legado de Deus, levamos o título de filhos de Deus, né? Sendo evangélicos, cristãos, e que a gente tem que ter muito cuidado para não desobedecer esse mandamento, escarnecendo o nome de Deus através das nossas atitudes. Vamos agora então ao quarto mandamento. O quarto mandamento ele está em Êxodo 20, a partir do versículo 8. Né? Do versículo 8 até o versículo 11, que nos diz assim, ó, lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e nele farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Nesse dia não farás não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles existe, e no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Que legal! Esse aqui é um mandamento que refere-se a um descanso, né? O descanso físico, mas também o descanso espiritual em Deus, né? A gente ter um tempo de encontro com Ele e reservarmos um dia da nossa semana, né, para nos encontrar com Deus, para ter um tempo de qualidade com Deus. Esse é um dos mandamentos mais negligenciados entre os cristãos, porque acham que esse mandamento já não tem vigor. Mas, curiosamente, Deus dá 10 mandamentos e coloca o 4º mandamento bem no meio da tábua. Coloca ali bem num espaço em que não dá para você tirar, né? Tá ali. E para você tirar esse mandamento dali, você vai ter que fazer um corte grande entre os 10 mandamentos. O 4º mandamento da lei de Deus está lá, que é o sábado. Vamos ao 5º mandamento. O 5º mandamento está no versículo 12,
que diz o seguinte: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Olha que interessante, esse mandamento, ele abre a segunda tábua. Então, nós falamos de uma primeira tábua de pedra, escrito pelo dedo de Deus, e esse mandamento, ele começa a segunda tábua. Não terás outros deuses diante de mim, equivale ao quinto mandamento, honra o teu pai e a tua mãe. Isso é bem curioso, Lutero explica isso em um dos seus livros, da importância desse mandamento, porque esse é um mandamento que refere-se à organização de tudo que precisa de uma hierarquia, de um princípio de respeito, de ordem, tem a ver com esse mandamento. Ele explica o seguinte, que quem não honra o pai e a mãe não vai honrar e respeitar mais ninguém. Você não vai respeitar um líder, você não vai respeitar o seu prefeito, o governador, o presidente, você não vai respeitar nenhuma hierarquia aqui nessa terra, não vai respeitar seu chefe, enfim. Se você não respeita nada aqui, quiçá respeitar Deus. Deus é que você não vai respeitar mesmo. Né? Se você não respeita aqui pessoas que você vê, você muito menos, né? Você vai respeitar Deus. Então, esse mandamento, ele é tão importante, equivale de importância àquela questão do primeiro mandamento. E a partir daí você desobedece ou obedece todos os demais, assim como no caso do primeiro mandamento, que você, obedecendo ele, você vai também obedecer todos os demais. Quinto mandamento é um mandamento com promessa, refere-se ao respeito aos pais, à honra, ao cuidado que a gente precisa ter com os nossos progenitores, pai, mãe. E aí tem uma promessa que diz que nós vamos ter vida longa, bênção de Deus na nossa vida. Vamos lá. Agora eu falei do quinto, o sexto mandamento, versículo 13, diz o seguinte: não matarás. Jesus explicou esse mandamento, que o não matar, obviamente, é tirar a vida do outro de forma intencional, premeditada. Você está matando, isso, além de ser um crime, é um pecado e a Bíblia condena. Aqui fala sobre a preservação da vida, sobre o respeito à vida, o princípio de cuidar da vida do outro, né? De zelar pela vida do outro. E Jesus, quando explica esse mandamento, ele acrescenta uma carga aqui importante no significado, dizendo que quando nós desejamos a morte de alguém, é como se nós o matássemos. Quando nós proferimos palavras maldosas e nas nossas palavras referimos ao outro, desprezando o outro, destruindo o outro, você está, de certa forma, cometendo um assassinato. Hoje a gente usa um termo bem comum que é assassinato de reputação. E Jesus já falou sobre isso lá 2000 anos atrás, quando no Sermão do Monte ele falou que está escrito: não matarás, eu porém vos digo que qualquer um que falar mal do outro, que desejar o mal do outro, tá também cometendo assassinato, nem que seja no coração, no íntimo. Então Jesus acrescenta um significado, aí ele traz um significado importante para a gente sobre esse mandamento. Então esse é o quinto, sexto mandamento. Vamos ao sétimo mandamento: não adulterarás. Esse mandamento ele é muito interessante porque ele vai falar sobre a fidelidade conjugal, evidente, mas ele também é um mandamento que vai reger toda a questão da sexualidade. O princípio da sexualidade está resumida aqui nessas duas palavras que formam o sétimo mandamento. Vamos ao oitavo mandamento? O oitavo mandamento é: não furtarás. Né? Não furtar, não roubar, não buscar o que é alheio, né? E contentar com o que é o seu e não querer tomar o que é do outro. Vamos ao nono mandamento? O nono mandamento está no versículo 16. E o mandamento diz o seguinte, versículo 16: não darás falso testemunho contra o seu próximo. Esse mandamento refere-se também aos mandamentos
o ensino da Bíblia sobre como nós usamos os nossos lábios para abençoar ou amaldiçoar, ou se nós usamos o nosso lábio para mentira, né, para falar mal do outro. Hoje a gente fala muito de fake news. Fake news está aqui nesse mandamento e é um pecado, é errado. Então esse é o 9º mandamento. E vamos ao 10º mandamento. O 10º mandamento está no versículo 17 de Êxodo, que diz o seguinte: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo ou serva, nem o teu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Esse mandamento refere-se especialmente à questão de você ter a intenção, né? Refere-se ao pecado interior, aquilo que ainda não é praticado, ainda não é feito em ação, mas é feito na intenção. Todos os pecados de intenção, de pensamento, refere-se a esse mandamento aqui. E a Bíblia diz que tudo começa com a cobiça, né? Quando você cobiça, você rouba. Quando você cobiça, você mata. Quando você cobiça, você adultera. E assim por diante. Então, a gente tem que cuidar do nosso coração, da nossa mente, nos purificar diante do Senhor Jesus e pedir isso para que nós possamos viver esses mandamentos. O que eu quis mostrar aqui é assim: primeiro eu fiz uma aproximação dos 10 mandamentos, dizendo que os 10 mandamentos estão em toda a Bíblia, mas que a lei moral está em toda a Bíblia, mas que a lei moral pode ser resumida em 10 mandamentos. Segundo Jesus, os 10 mandamentos podem ser resumidos em 2 mandamentos, né, referindo-se às 2 tábuas. E o apóstolo Paulo diz que os 10 mandamentos, que se tornam 2, pode também referir-se a uma só palavra, que é o amor. E o amor é o cumprimento da lei. Mas a gente pode fazer o caminho reverso, o caminho contrário, dizendo o seguinte, que quando nós amamos, né, nós amamos a Deus e amamos ao próximo, e esse amor ao próximo e o amor a Deus pode ser encontrado lá nos 10 mandamentos. Porém, cada mandamento, que é uma palavra inspirada por Deus e dada por Deus, cada um dos mandamentos se desdobra em vários outros preceitos, princípios decorrentes deste. Né? Eu comentei aqui sobre o 5º mandamento. O 5º mandamento, atrás do honra ao teu pai e tua mãe, também está um princípio de ordem, de autoridade, um princípio de ordem social, né? Você respeita o teu pai e a tua mãe como teu líder, você vai ser capaz de respeitar outras hierarquias que vêm diante de você e, sobretudo, respeitar a Deus. Ou seja, um mandamento se desdobra em outros mandamentos. Pergunta que a gente faria no final aqui é: qual é a vigência dos 10 mandamentos? Eles estão vigentes? Eles devem ser obedecidos? E a resposta bíblica é: se os 10 mandamentos, eles são toda a lei moral condensada em 10 palavras, é evidente que, se tratando da lei moral de Deus, se tratando daquilo que refere-se ao caráter imutável de Deus, os 10 mandamentos não são abolíveis, não foram abolidos por Jesus. Eles são eternos, porque foram escritos em tábuas de pedra, escritos pelo dedo de Deus, diferente das outras regras do Antigo Testamento. Então, esses mandamentos, eles são vigentes, sim. Perguntaram para Jesus se ele veio para, então, abolir a lei. E Jesus, ele explica sobre a lei no Sermão do Monte. Lembra que Jesus, naquele contexto, ele era como um rabino. E naquela época os rabinos tinham a sua própria explicação da lei, né, da Torá. No Sermão do Monte, Jesus faz a sua explicação da Torá. E ele está diante de uma pergunta: Senhor, agora o Senhor está explicando o Antigo Testamento, então quer dizer que o Antigo Testamento foi abolido? Quer dizer que não precisa mais guardar a lei? E a resposta de Jesus, lá em Mateus capítulo 5, dos versículos 17 até o 20, é bastante interessante. A resposta dele é assim:
Não cuideis, não fique achando, não fique pensando, não cuideis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio será omitido da lei, sem que tudo seja cumprido. Então, a lei, ela tem esse contexto de eternidade. E se referindo à lei moral de Deus, é fato. Jesus não veio destruir, porque ele, sendo parte da Trindade, ele também deu e ele também apresentou os 10 mandamentos. Outro texto que eu quero trazer aqui para vocês é o texto de Tiago, capítulo 2, o versículo 10 e 11, onde a palavra de Deus diz assim: porque qualquer que guarda toda a lei e tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Porque aquele que diz, não cometerás adultério, também diz, não matarás. Se tu, pois, comete adultério, mas matares, está feito transgressor da lei. E aí eu poderia dizer, aquele que diz não adulterarás, também diz não terás outro Deus diante de mim. Aquele que diz não terás outro Deus diante de mim, também disse não toma o santo nome em vão. E aquele que diz não tome o santo nome de Deus em vão, também diz lembra-te do sábado para santificar. E aquele que diz lembra-te do sábado para santificar, diz também não matarás. Disse não dirás falso testemunho. Ou seja, Tiago está fazendo uma menção aqui aos 10 mandamentos. Onde ele leu isso? Ele leu lá em Êxodo, no capítulo 20, o texto que nós acabamos de ler aqui. Outro texto que fala sobre a vigência dos 10 mandamentos é o texto de, só um instante, Romanos capítulo 7. Olha o que está escrito aqui, a partir o versículo 7, que vai dizer o seguinte: o que diremos, pois? É a lei pecado? Quer dizer, a lei é pecado, é errado, não devo mais obedecer à lei? E a resposta é de modo nenhum. Porém, eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência, ou seja, a cobiça de bens materiais, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Né? Qual que é esse mandamento? O 9º mandamento. Eu também não saberia que o sábado é um dia de descanso se a Bíblia não falasse claramente isso para mim. Né? E aqui nesse texto, capítulo 7 de Romanos, ele vai falar sobre a importância dessa lei, alguns aspectos da lei do Antigo Testamento que não se cumpre mais, não precisa se cumprir mais, porque são as leis cerimoniais. Mas essa parte vigente, condensada ali nos 10 mandamentos, que continua vigente. E eu quero terminar mostrando aqui que há uma falácia no meio cristão evangélico, dizendo o seguinte: a gente deve guardar os 10 mandamentos, porém, aqueles mandamentos que não são citados no Novo Testamento não precisam mais ser obedecidos. E esse argumento é para dizer o seguinte: o primeiro mandamento, não terás outro Deus diante de mim, ele é citado várias vezes, o segundo também, o quarto, e que o terceiro, mas que o quarto mandamento ele não é citado no Novo Testamento. Isso não é verdade, gente. Isso não é verdade. O primeiro mandamento ele é citado e até o 10º é citado. Todos eles são citados. Por exemplo, o primeiro mandamento, né, deixa eu ver se eu coloco uma tabelinha aqui para vocês, referindo-se a essa ideia dos 10 mandamentos no Novo Testamento. O primeiro mandamento é Mateus 4, João 17, os textos estão sendo citados aqui para vocês. A gente encontra esse primeiro mandamento sendo citado. O segundo mandamento também é citado. Né? Atos 17, 29, 1 João 5, 21, Apocalipse 9, 20, são citados aqui, né, esse segundo mandamento. O terceiro mandamento da mesma forma. Né?
Ou seja, eu não preciso citar eles aqui, que eu acho que todos os evangélicos vão concordar. Mas o quarto mandamento é citado? Claro que é citado. Não tenho dúvida disso. Eu vou citar os textos aqui em que aparece o quarto mandamento. Mateus 24, 20, no sermão profético de Jesus, Jesus falou, olha, quando vocês que vão passar por tribulação, ore para que a fuga de vocês não caia no inverno nem no sábado, referindo. Lá em Lucas, no capítulo 23, o versículo 54 até o 56, fala que as discípulas de Jesus guardavam o sábado conforme o mandamento. Atos capítulo 13, os versículos 42 a 44, fala do apóstolo Paulo obedecendo esse mandamento, entendendo como um dia de descanso. Mateus 16, os versículos 12 e 13 também, eles vão falar exatamente sobre esse mandamento. Então, dizer assim, o sábado não é citado não é citado na Bíblia, não é citado no Novo Testamento, então eu não devo guardá-lo. O que não é verdade. Quando nós lemos a palavra, nós vamos aprender exatamente isso. E por fim, não vai estar aqui na tabela para vocês, mas que eu quero apresentar aqui Marcos, no capítulo 2, onde Jesus diz assim: o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. E aqui mostra mais uma vez, Jesus não vai abolir esse mandamento, ele está confirmando, o sábado é importante, o sábado foi dado para a humanidade, não foi dado para os judeus, foi dado para a humanidade, porque foi feito lá na criação, tem a ver com a criação. Gênesis 2, os versículos 2 e 3, mostra que o sábado foi dado para a humanidade, e Jesus confirma essa palavra aqui, e ele mesmo diz, eu sou o Senhor do sábado. Né? Sabe por quê? Eu entendo aqui, porque lá o mandamento diz assim, o sábado, o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Jesus é esse Senhor que aparece lá. Né? Ele é Senhor, ele é o dono do sábado, ele que criou esse dia para nós. Então, todos os mandamentos, eles são encontrados no Novo Testamento, inclusive o quarto, até para a gente desfazer essa falácia. Eu quero terminar esse vídeo falando o seguinte, para que a gente também não se perca nos exageros. Qual que é o propósito dos 10 mandamentos? O propósito dos 10 mandamentos não é nos salvar. Os 10 mandamentos, segundo a Bíblia, não é capaz de nos salvar. Os 10 mandamentos, o máximo que ele consegue fazer é nos apontar um caminho e nos deixar em crise quando nós nos esforçamos e não conseguimos trilhar perfeitamente esse caminho. Nós sabemos que o que nos salva não é a obediência aos mandamentos, uma vez que nós somos incapazes, por nós mesmos, pelas nossas forças e méritos, obedecer todos os mandamentos em todas as suas nuances, em todos os seus aspectos. Né? Porque se a gente conseguisse cumprir todos os 10 mandamentos perfeitamente, a gente se aproximaria demais a Deus, né? Estaria muito próximo de Deus, o que a gente não consegue. Ele é infinitamente, moralmente, muito além de todos nós. Ele é santo, 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 e nós somos pecadores. Então, os 10 mandamentos, eles não servem para nos salvar, uma vez que nós somos incapazes de guardar todos eles perfeitamente. Qual é a função, qual o propósito dos 10 mandamentos? Eu vou falar 4. Primeiro propósito dos 10 mandamentos é mostrar o pecado. A lei dos 10 mandamentos, ele apresenta para a gente, igual eu li o texto lá de Romanos 7:7. Eu não saberia o que é pecado, eu não saberia o que é errado, se a lei não me dissesse. Então, o mandamento mostra para a gente o que é e o que não é pecado. Esse é o primeiro propósito. E nesse sentido, os 10 mandamentos, eles são como um espelho. Então, o que é o espelho? O espelho, você olha para o espelho e você vê o que está errado em você, o
que está sujo em você. Mas o espelho não é capaz de lavar o seu rosto. Se você esfregar o seu rosto lá no espelho, você vai sujar o espelho e o espelho não é capaz de te limpar. O que você precisa fazer para limpar o seu rosto? Você precisa ir lá na água, sabão e lavar o rosto. E depois você pode voltar para diante do espelho e ver se o seu rosto está mais limpo, está mais correto, se o seu cabelo está penteado. Às vezes você vai olhar e ainda não está bem, então você vai voltar lá, lavar mais, pentear melhor esse cabelo e você vai voltar para o espelho. Então a lei tem essa função de ser um espelho. A palavra, lá, Tiago fala isso, né? Que quando nós vamos diante da palavra, nós vemos. E aquele que não pratica, muitas vezes, é essa pessoa que vai diante do espelho e que descuida e acaba não penteando o cabelo, lavando o rosto e etc. Então, a primeira função da lei, o primeiro propósito da lei é mostrar para nós o que é pecado. Ela é um critério, ela estabelece para a gente um parâmetro do que é certo e o que é errado. Esse é o propósito. O segundo propósito, uma vez que ela mostra o pecado e ela mostra, então ela nos acusa. E nesse sentido, quando nós estamos transgredindo a lei, a gente é como um criminoso que é réu de juízo. Nós estamos perdidos e nós somos incapazes de... Nós tentamos obedecer e nos esforçamos, mas por nós mesmos nós somos incapazes. E aí a gente, então, se encontra em total desespero. E o que a lei também nos aponta é Cristo. A segunda função é mostrar para nós que nós precisamos de um Salvador, de alguém que nos perdoe, de alguém que nos capacite, uma graça que nos abençoa. Então, a segunda função da lei é também nos apontar o Salvador. Acho que essas são as duas, os dois aspectos mais importantes. Ela mostra para a gente o pecado e nos deixa em desespero, mas ela também aponta o Salvador que nos dá esperança. O terceiro propósito dos 10 mandamentos, dessa lei moral, é inibir a transgressão, é impedir que, de alguma forma, ela estabelece e desdobra em todas as leis das sociedades modernas, né? Na questão do roubo, de todos os crimes, se desdobra dos 10 mandamentos. E, nesse sentido, há regras nas sociedades baseadas nos 10 mandamentos, mesmo que eles não saibam, mesmo que as sociedades não tenham esse entendimento. E esses 10 mandamentos, ou a lei moral de Deus, colocam, em certo sentido, um freio moral que, se não tivesse o trem, a coisa ia degringolar, o trem ia descarrilhar de vez, né? Há muita coisa errada no mundo, mas imagina se a gente não tivesse o preceito moral de Deus na nossa mente, um mínimo. Então, o terceiro propósito é inibir a transgressão, inibir os crimes. E, por último, o propósito da lei, especialmente para nós que somos cristãos, para quem acredita na palavra. A lei moral, ela nos ajuda em nossa santificação. Eu vou voltar mais uma vez aqui na metáfora que eu usei do espelho. A lei é como um espelho, então você olha para ela e você percebe que não está bem. Então você corre para Cristo, pede perdão, pede graça, pede ajuda para o Espírito Santo e ele vai te tratando. E assim, você tem que voltar para a palavra, e você olha para a palavra, você vai ver que você melhorou, mas ainda não está perfeito. Então você vai se cuidando, se tratando, né? Então a lei de Deus, ela tem como propósito nos ajudar na santificação. 4 propósitos: mostrar o pecado, apontar o Salvador, inibir a transgressão e ajudar na santificação. Eu encerro o nosso estudo de hoje citando Romanos, capítulo 7, o versículo 12. De fato, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Saiba que os 10 mandamentos, eles são importantíssimos. Você precisa saber onde eles estão escritos. Você já sabe agora onde eles estão mesmo? Lembra? Qualquer coisa, volta no início do vídeo aí. Mas assim, onde eles estão escritos, você precisa saber o conteúdo deles, né? Além de saber o propósito, como nós falamos aqui. Obrigado por ficar conosco até o final desse vídeo. Eu quero pedir que você deixe aí o seu like, se você tem gostado, compartilha, deixa o seu comentário. Um abraço aí a todos vocês. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.